Bom, gente, tá gravando? Tá gravando. Começou. Boa noite a todos e a todas. A gente vai dar continuidade à nossa série de entrevistas que o Linha está fazendo, cuja temática é medievalismo, e um pouco para que nós possamos aproveitar esse contexto da pandemia aí para discutir um pouco sobre essa temática que aqui no Brasil não é muito difundida entre os historiadores. Dando continuidade, hoje a gente vai entrevistar o professor Renan Birro Marques, nosso colega aqui do Linhas, e ele vai estar conversando com a gente um pouco mais sobre um pouco da sua carreira e um pouco da sua inserção no medievalismo. Brincadeira à parte, acho que é um grupo grande aqui, eu vou usar uma expressão, entre aspas, usada pelo IBGE, de desigrejados, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Medievalistas de carreira que em um determinado momento resolveram migrar para esse outro campo que nem sempre é muito bem entendido como um campo correlato ou próprio dos estudos medievais. Mas, sem mais delongas, passemos então, Renan. Gostaria de começar com você, perguntando um pouco, para você se apresentar, trajetória acadêmica, instituição que você é vinculado, grupos de pesquisa, sua formação, enfim. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer participar desse momento, né, conversar um pouco mais com os colegas clínicos que eu já conheço há muito tempo, o Marcelo, Maria, Douglas, a Carol, né, que está por aqui, o Luiz, que também tem participado de bastante coisa, e os demais presentes, né, curiosos sobre a minha trajetória, um pouco do que eu estudo. Meu nome é Renan Marques Birro, eu sou do Espírito Santo, onde eu fiz a minha graduação em História, sou bacharel em História pela Federal do Espírito Santo, cursei o mestrado na Federal Fluminense e o doutorado na Universidade de São Paulo. Quando fui aprovado na Universidade de São Paulo para cursar o doutorado, eu também fui aprovado na Federal do Amapá, onde eu comecei minha carreira docente, né, ainda como mestre, e lá eu cursei o meu doutorado em concomitância com a atividade docente, e desde o ano passado eu sou professor da Universidade de Pernambuco, no campus de Nazaré da Mata, na Mata Norte Pernambucana, onde eu ocupo a cadeira de História Medieval e Ensino de História Medieval. Eu leciono também no programa de pós-graduação em Ensino de História da Universidade de Pernambuco. E, bom, grupos de pesquisa além do Linhas, né, que é um grupo dedicado às narrativas e medievalismos. Eu também faço parte do Latim, que é o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais da Universidade de São Paulo. Também componho o LEM, que é um grupo dedicado à Escandinávia medieval, que foi, né, o campo que eu dediquei a maior parte da minha formação, da graduação até o doutorado, e no doutorado que eu comecei a observar algumas coisas relacionadas ao medievalismo, e com a conclusão do doutorado em 2007, que eu iniciei a me dedicar, comecei a estudar com mais afinco essa questão do medievalismo, e além desses grupos, eu também faço parte do grupo institucional da Universidade de Pernambuco, chamado Leitorado Antigo, que é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão em história antiga e medieval. Então, basicamente, esses são os grupos que eu faço parte. Se eu esqueci algum, é porque, enfim, eu me envolvo com muita coisa. Então, Renan, tal como a gente conversou com várias pessoas aqui, na semana passada a gente conversou com a Nádia, assim, acho que até agora acho que ninguém teve uma trajetória de interesse em relação à Idade Média parecida, ou seja, cada um chegou à Idade Média por caminhos diferentes, né? Queria que você pudesse falar um pouco assim de quando começou seu interesse pela Idade Média, né? Obviamente você não brincou com o soldadinho de chumbo como o Legoff, mas como o Richard Woods comenta, mas quando isso começou e a partir de qual momento também você começou a pensar essa outra Idade Média possível através do medievalismo? Bom, eu sempre tive interesse na Idade Média, gostava muito de ler desde a infância, né, gostava muito da temática da guerra, que foi inclusive objeto da minha monografia no Espírito Santo, e assim que eu entrei na Federal, nós tínhamos a cadeira de Antiga Medieval em concomitância no primeiro período, e ali eu tive um contato mais acadêmico com a Idade Média, e eu já manifestei o meu interesse junto ao professor, que foi meu orientador na época,
iniciar pesquisas na área, só que em época ele estava migrando para a área da filosofia e não pretendia desenvolver mais trabalhos ligados à história medieval, mas sim filosofia medieval. E eu fiquei um ano ali meio que no limbo da graduação, entre 2006 e 2007, aguardando, né, insistindo com ele e também com o apoio de outros colegas, que nós queríamos continuar trabalhando com história medieval, enfim, até que ele aceitou fazer um projeto de pesquisa sobre história medieval envolvendo guerra. E aí foi quando eu deslanchei mesmo num projeto de iniciação científica, né, como bolsista, e continuei esse projeto depois, né, até concluir a graduação em 2009. E aí foi quando eu tive esse engajamento maior com história medieval, e foi quando eu defini o meu primeiro tema de pesquisa, né, que foi trabalhar com o escandinavo. Eu trabalhei com a Egil Saga, que é uma saga islandesa, e também foi quando eu comecei a vislumbrar alguns elementos a partir da historiografia, que hoje eu já enxergo que tem eu teria como abordá-los à luz do medievalismo, mas naquela época eu ainda não conhecia essa discussão, né? Então foi ali que eu comecei esse trabalho com a Idade Média, a partir dessas iniciativas de pesquisa, né? Então basicamente foi isso. Então, eu queria te fazer uma pergunta, que tem um pouco assim, a gente tem um roteirinho aqui, mas eu vou fugir um pouco, né? Eu sou anarquista demais, eu não consigo, né? É mais forte que eu acho, não sei se é coisa de velho, enfim. Há uma questão que está sendo colocada já há algum tempo, a gente conversa muito via WhatsApp, essas coisas, mas assim, aproveitar que a gente tem outros colegas aqui, queria ouvir a sua opinião, depois de trazer isso para o debate. O que você pensa em relação a essa questão da forma que a gente pensa a história? Vou elaborar e você vai entender onde eu quero chegar. A gente tem e o Richard Woods colocou isso várias vezes, colocou isso na entrevista que ele deu aqui para o pessoal da Unimontes. A gente tem toda uma legitimidade acadêmica que vem do século XIX, certo? De certa forma, eu conseguiria ver essa forma de pensar a história, ou seja, sempre tentando criar formas diferentes de lidar com o passado, e de um tempo para cá a gente tem colocado o quê? Que praticamente não existe esse passado. A gente estava discutindo isso com a Nádia, eu concordo com ela, não sei se você concorda comigo, mas assim, é sempre o presente, é sempre o aqui e agora falando do passado, a gente inventa esse passado, enfim. E aí entra o medievalismo, ou seja, até que ponto essa recusa, a pergunta é até que ponto essa recusa que a gente tem em relação ao medievalismo, estou falando grosso modo no Brasil, ainda não tem a ver com essa perspectiva de uma história que está pautada no positivismo, mas ao mesmo tempo inventou 50 tons de positivismo do análise para cá, para dizer que não é positivista, e ao mesmo tempo de uma história que ganhou uma legitimidade acadêmica que hoje é questionada, né? Ou seja, a nossa legitimidade tem muito a ver com o nosso pseudocientificismo, e eu estou falando pseudo propositalmente mesmo, para fomentar o debate. E aí, assim, como você vê o medievalismo, os medievalismos, como uma possível forma que está para além até da própria questão da Idade Média, para que nós possamos pensar a própria disciplina da história, ou seja, recolocar essa discussão de acordo com o século XXI, enfim, vamos lá. Bom, como disse o Luiz Felipe, você lançou a braba no meu colo, né? Mas tudo bem. Bom, eu tendo a concordar, eu não assumo um posicionamento muito... eu não gosto de assumir um posicionamento muito extremado nessas discussões, porque também é uma tendência muito forte no campo da história, né, de você ou assume um polo, ou o extremo de um polo ou o extremo de outro polo. Eu acredito que essa Idade Média sempre vai ter um elemento do presente, a história também, né, como você mesmo citou. Eu acho que o medievalismo é só uma abordagem que talvez torne isso um pouco mais claro, um pouco mais visível, mais perceptível, e que nos faz repensar a própria história. Também acredito nessa questão da cientificidade, né, que para que a história se sustente enquanto ciência, foi preciso criar esses 50 tons, né, como você falou, né, e que hoje já não colam mais. Quer dizer, hoje não, né, já tem algumas décadas que não colam mais, e também estão muito descolados, tanto
da realidade vivida, e aí pegamos os nossos alunos, e quem é professor da educação básica, ou já foi, também é a realidade do alunado da educação básica, assim como da própria forma de trabalhar a história hoje em dia, né? Eu participei recentemente de um ciclo do Prof. História, e fui um pouco criticado na mesa que eu participei, com a professora Cristiana Meneghello, porque eu falei que, assim, os historiadores, né, essa questão digital, por exemplo, está gritando, e agora na pandemia gritando mais ainda, e nós trabalhamos como anacoretas analógicos em cima de uma torre, nos negando a trabalhar com o mundo digital, não é se dobrar, não é fazer isso de uma maneira crítica, não é fazer isso de uma maneira impensada, mas tentar assumir um posicionamento mais sereno e perceber que, assim, a nossa sociedade hoje é uma sociedade do século XXI e a gente continua utilizando métodos e meios do século XIX, usando instrumentos e formas de pensar que não são um retrato da nossa realidade, da realidade dos nossos alunos, da realidade das pessoas. E aí, quando a gente passa para a Idade Média, a forma como as pessoas consomem a Idade Média hoje em dia, porque a Idade Média se tornou um produto, uma cultura de massa, isso fica ainda mais claro. O aluno chega na universidade, gosta do período medieval, tem uma expectativa em relação ao que ele vai aprender sobre história medieval, que é totalmente frustrada porque o professor parece que ele saiu, né, tá fazendo a monumenta. Vamos trabalhar com aquela fonte, aquele trabalho bem tradicional, ou então o cânone bibliográfico, que acaba sendo, na verdade, o modelo mais adotado na universidade. São poucos os professores que trabalham com fontes, e aí não só com a Idade Média, outros períodos também. E isso acaba sendo algo bem difícil, né, quando a gente chega para os alunos, aí fica aquela coisa, expectativa e realidade, igual o meme, né? A realidade é sempre mais dura. Então, tem uma série de problemas envolvidos aí, Clínio, eu não sei se eu dei conta da sua resposta, eu só acho que, assim, abdicados de algumas questões relativas à cientificidade, de questão teórica e principalmente metodológica, seria muito radical, a meu ver. Mas, por outro lado, até a própria forma de abordagem e repensar a história, sim, eu acredito que a gente tem que avançar nesse sentido, né, e pensar em novas proposições, e o medievalismo contribui bastante para isso. Não, só para continuar a provocação, né, mas na verdade não é abandonar a questão da cientificidade. Na verdade, o que eu queria trazer para a discussão é como, e aí, pegando a ideia do Foucault, dessa coisa da ordem do discurso, como você também, a ciência, entre aspas, né, ela cria um discurso que seria capaz de se autolegitimar e desencarna as coisas. Isso não se aplica apenas às ciências sociais, ou seja, mesmo as ciências mais duras, as ciências exatas, elas lidam com interpretação de dados. A gente está vivendo, é óbvio que as ciências médicas, a área biológica não é necessariamente uma ciência exata dura, mas a gente viu aí quanta debate matizado por interpretações diferentes acerca da pandemia. Então, o que eu estou propondo não necessariamente pensar essa questão, largar a ciência completamente, mas não desvincular esse discurso do discurso ético. E por que eu estou te provocando nesse sentido? Eu acho que você tocou, mas se você puder falar um pouco mais nisso, eu acho que você entrou no cerne da questão, ou seja, esse meme entre expectativa e realidade é muito diferente, ou seja, hoje os nossos alunos, eles entram na universidade não conhecendo, mais uma vez a provocação, o soldadinho de chumbo lá do Legoff, ou seja, mas conhecendo uma Idade Média absolutamente encantada, que também chega para a gente por formas colonizadoras também, se você puder comente um pouco isso, acho que você entendeu onde eu quero chegar, e aí a gente repensar nosso papel como medievalista e como historiador no sentido mais amplo, ou seja, de que, na verdade, a gente tem uma academia muito pautada em modelos franceses do século XIX. Eu já introduzo uma outra pergunta, que você quer falar um pouco. Eu sei que você provavelmente daqui a pouco publicará um artigo um pouco sobre essa discussão da nossa historiografia colonizada. Estou usando o termo que eu e Maria usamos no artigo nosso que vai sair agora, na história da historiografia. A gente literalmente assume que a historiografia medieval brasileira foi colonizada e continua sendo, em vários aspectos. E eu sei que você tem um trabalho do prelo, digamos assim, sobre isso, se você puder
contemplar essas questões aí. Vou tentar, na medida do possível. Bom, primeiro ponto é o choque, né, do modelo que, mais uma vez, né, entrando no meme da expectativa e da realidade. Aquilo que a pessoa espera quando ela se torna um professor universitário, né, aquele modelo antigo universitário de uma ideia de autoridade, né, daquele que dá a palavra final e tudo mais, quando, na verdade, se nós pegarmos os textos do Humberto Eco ali da década de 80, ele já fala, né, quando ele trabalha com neomedievalismo, e é o que eu gosto muito, uma ideia de neomedievalismo que ele advogou, de que esse neomedievalismo caótico, que essa figura de autoridade foi totalmente demolida por uma cultura de massa, e os usos da Idade Média não passam mais pelo controle da academia. Assim, por mais que a gente fique apontando e falando, no filme tal, como eu já vi várias vezes durante a graduação, mestrado, o uso no filme tal tá errado, a representação do monge, da igreja, isso e aquilo, aí as pessoas, né, desculpa a expressão, tô cagando para isso, entendeu? Elas vão continuar, os filmes vão continuar sendo produzidos dessa forma, porque a gente não está preocupado em dialogar com essa sociedade, a gente está querendo mostrar para eles a Idade Média, até a linguagem, os instrumentos narrativos que nós usamos para dialogar com a sociedade já estão ultrapassados naquilo que eu falei antes do século XIX, né? Então a gente também está nesse paradoxo do qual o papel do professor universitário hoje, que espaço que ele ocupa na sociedade, que é cada vez mais periférico, e por isso principalmente no Brasil, nós enfrentamos duros ataques nesse sentido. E aí, quando chega, por exemplo, como aconteceu no ano passado, vamos nos manifestar, vamos levar banner para a praça. Gente, vamos ocupar a internet. Precisou de uma pandemia para os professores universitários perceberem que a internet, né, essa questão das lives que se tornaram massificadas, antes eram mal vistas, eventos online. Não, eu quero evento presencial, porque presencial é melhor, tal, e a gente está percebendo que o debate está se tornando cada vez mais nacional e internacional através da internet. Meio que a gente descobriu a internet, em certa medida, esse ano. Então a gente também está começando a mudar, isso por um lado é positivo. Sobre essa questão do uso do passado, eu comecei a perceber isso no final da minha dissertação, quando eu estudei a imagem de um santo norueguês, que foi rei durante o período da era viking tardia, eu vi que tinha todo um debate nacionalista na Escandinávia em torno dessas figuras medievais, né? Eu já tinha lido uma ou outra coisa, né, sobre isso, mas aí eu percebi que no meu tema tinha esse debate, e no doutorado eu pude desenvolver mais, também dentro de um recurso ligado a um recorte ligado à Escandinávia, era viking, e depois com um grande salto para o século XIX, quando simplesmente inventaram uma interpretação sobre meia dúzia de pedras perdidas no meio do mar da Irlanda. Não, ali é a representação de um herói, mas não tem, tipo, digamos assim, o camarada que esculpiu lá as pedras não botou legenda, até porque não era uma preocupação dele, a gente não sabe quem era aquele cara, ele tá lá, pode ter sido esse herói, mas pode ter sido qualquer outra coisa, inclusive pode ser uma representação mais ligada a figuras lendárias da própria Irlanda do que da Escandinávia, mas foi preciso, numa conjuntura do século XIX, né, vincular a Escandinávia por uma série de processos político-ideológicos e sociais dessa ilha, para tentar criar uma identidade separada tanto da Irlanda quanto do Reino Unido e tudo mais. Então eu comecei a perceber isso, e quando eu terminei o doutorado eu falei, já são 12 anos trabalhando com Escandinávia, tá na hora de dar uma respirada, porque eu já estou de saco cheio, será que eu consigo encontrar algo relacionado ao Brasil? E aí foi quando eu comecei a cavucar isso, digamos. E cada vez mais o que eu percebo? E aí eu vou além, né, na sua pergunta. Nós não temos um medievalismo, né, que é colonizado intelectualmente pelos franceses. Nós temos uma historiografia brasileira que é colonizada pelos franceses. Inclusive em algo que o Patrick Gary viu nos Estados Unidos, e aí usando o modelo alemão, não o modelo francês, porque lá eles usaram arquétipos de explicação da história medieval germânica, entenda-se alemã, aplicada aos Estados Unidos. Essa foi a primeira tradição acadêmica americana, de fato, né, estadunidense. E no Brasil nós usamos modelos franceses. Mais franceses do que portugueses, em algum grau há uma convergência, né, e é isso que eu estou trabalhando cada vez mais, mas indo nesse sentido. Então, por exemplo, há uma presença de um arquétipo medieval na ideia do bandeirantismo, na ideia do mameluco, uma cultura misturada, né, e é isso que eu estou tentando observar cada vez mais na historiografia nacional, observando os matizes regionais. No Nordeste tem um certo prisma, né, ou um ponto de vista, no Centro-Sul outro, e
por aí vai. Não sei se eu dei conta da sua pergunta, porque foi muito amplo. Não, enfim, a Daniela está provocando aqui em relação às raízes medievais. Então, na verdade, eu queria, se você puder, voltar um pouco a essa discussão dessa tradição colonizada na academia brasileira, ou seja, da historiografia de um modo geral, né, que foi uma coisa que você escreveu recentemente, e, ao mesmo tempo, se você puder falar um pouco das suas pesquisas atuais, eu também sei, como a gente tem uma relação muito próxima, que você tem uma inserção muito grande na área de medievalismo e educação. Você podia falar um pouco sobre isso. Eu estou tentando, né? Que eu percebi que tem uma lacuna aí e eu estou tentando preencher essa lacuna. Bom, sobre... eu vou comprar esse barato da Dani, né, das raízes medievais no Brasil, e o que eu percebo cada vez mais, voltando, né, e no século XIX, graças ao IHGB, aos esforços, né, do período imperial, a introdução de modelos europeus no Brasil para a história, né, e aí depois também na formação dos institutos históricos estaduais, inicialmente provinciais, depois estaduais, e só que assim, ainda era uma, o que alguns colegas às vezes não entendem, era uma história ainda que tinha tons muito antiquaristas. A história ainda estava, assim como acontece, a gente sabe muito bem quando estuda a teoria da história e tal, a história ainda estava se consolidando. Esse princípio, essa ideia de cientificidade da história foi ali no século XIX, a ocupação de postos universitários na Europa e a sua reprodução nas Américas e tal. Então, por conta disso, ainda tinha um tom meio diletante, amador, muitas teorias malucas, de fenícios vieram para o Brasil, egípcios, vikings, tentaram encontrar todos, né, criar um passado imemorial ligado à cultura greco-romana e até medieval, né, sociedades medievais e tal, e tudo isso muito complicado. Quando chegou ali no final do século XIX e início do século XX, principalmente quando a gente pensa na influência longeva portuguesa, a gente tem que lembrar que Portugal estava enfrentando um processo duríssimo, que era, né, mudando do regime monárquico para um regime republicano. Além disso, nós adotamos a república, quebramos, né, a tradição imperial. Então, em certa medida, as elites intelectuais, no processo de criação de uma identidade nacional autônoma, tentaram diminuir um pouco o papel dessa ideia monárquica, medieval, porque isso conectava Portugal, e a gente precisava de uma identidade independente. Então os portugueses foram perdendo prestígio por causa desses dois fatores, e os franceses começaram, após a Guerra Franco-Prussiana, um processo massivo, incluindo a Aliança Francesa, envio de intelectuais, produção intelectual e tudo mais, de influenciar países, ganhar áreas estratégicas, um processo bem geopolítico. Isso você encontra na diplomacia francesa, né, que temos que ocupar esses espaços. Então países como Argentina, Chile, Brasil, México, eles começaram a tentar enviar suas influências, meio subreptícias ou abertamente, criando um processo de colonialismo cultural e intelectual. E a gente percebe isso, e basta estudar, né, intelectuais daquela época, o uso de expressões francesas, todo mundo, quando tinha oportunidade, ia passar um tempinho na França, coisas que nós vemos também mais recentemente, inclusive dos nossos professores, aqueles que nos formaram, usando uma expressão bem boba, assim, pagação de pau em relação à Europa, né, mais ou menos nessa linha. E aí, quando a gente vai ali para esse início do século XX, também é o processo de consolidação das nossas universidades. E aí nós temos as missões francesas que vieram para o Brasil, a da USP, a da UFRJ, na verdade, e também na antiga UFRJ, Universidade do Distrito Federal, que depois foi vinculada a essa universidade distrital e se tornou o que nós conhecemos a UFRJ, mas uma certa subserviência é reconhecida inclusive pelos professores dessas instituições que ingressaram um pouco depois, ou mesmo já nas décadas de 60 e 70, de quando se falava algo do Brodel, do Jean Gagé, se abaixava a cabeça, tipo, você obedecia, né? Porque bem nessa ideia, né, de colonizador e colonizado. E aí do ponto de vista intelectual mesmo, né? E isso permanece. A gente foi substituindo esses grandes nomes, criando, ou na verdade transformando esses grandes nomes em heróis. Você mesmo gosta de brincar muito, né? Do Mark Bloch, Santo Mark Bloch, né? Virou o padroeiro da história. Falar mal do Mark Bloch é um anátema no Brasil. Se você fala, você é crucificado pelos seus colegas, por todo mundo, e por aí vai. Então, eu estou tentando quebrar um pouco isso.
E você também. E aí, eu acho que eu não falei da educação, né? Não deu tempo. Sim, sim. Mas posso só te provocar essa história do Mark Bloch, a minha implicância, porque, assim, aquele bendito livro, né, Apologia da História, o Ofício do Historiador, eu não sei mais por que usam aquele livro, gente. Esse livro há uns livros do Mark Bloch, pelo amor de Deus, assim, que não tem mais o sentido de usar o livro. Tudo é matéria introdutória nas graduações Brasil afora, tem que usar esse livro. Parece que não se depois do Mark Bloch. E a questão é a seguinte: às vezes se confundiu, e eu acho que isso não foi uma construção, não sei até que ponto deliberada ou não vou entrar nesse juízo de valor, mas se confundiu o Mark Bloch, o herói da resistência, com o Mark Bloch historiador, muitas vezes. Não é nenhum demérito do trabalho dele, mas o Mark Bloch, em muitos aspectos, é um homem do século XIX. Ponto. E aí, por isso que eu fico brincando com esses 50 tons de positivismo, porque ele tem muito do positivismo. Né? Nos Reis Taumaturgos lá, ele faz nota para dizer quem ele leu, quem não compensa ler, umas coisas assim, umas notas assim, absurdas, assim, né? Enfim. Mas desculpa te interromper, mas se você puder falar um pouco da educação, e aí já emendando uma outra discussão, se você pensa nas suas pesquisas atuais, eu estou usando plural porque eu sei que você faz mais de uma coisa, como você pensa a relevância disso nesse contexto que a gente vive, em que a gente é constantemente atacado, né? como profissão, né? Sim. Bom, vou tentar atacar agora a parte da educação, né? O que eu estou tentando fazer? Já que eu tenho uma certa facilidade com essas novas tecnologias da educação, tecnologias digitais da comunicação e informação e tal, eu estou tentando criar formas de veicular esse medievalismo, e aí sem abdicar também, né, dessa questão dos estudos medievais de maneira mais ampla, através do meio digital. Então, por exemplo, eu estou orientando um IC nível médio, né, ensino médio, que é a produção de um mapa interativo dos santos medievais na região da Mata Norte pernambucana. E aí você até me deu uma dica, coloca um guia iconográfico, e a gente está indo atrás das paróquias, cemitérios, santuários, inserindo imagem e tal, para fazer esse guia. Por quê? Para mostrar que esse medievalismo está muito mais presente do que as pessoas normalmente aceitam, por assim dizer. E além disso, pensando, né, nesses ataques que nós sofremos, e ataques inclusive dentro da nossa própria área, na área da história, nessas disputas, né, que misturam miopia com reserva de mercado para, por exemplo, a área de Brasil, América, enfim, esses recortes mais tradicionais e que acabam tendo mais colegas atuando, contemporânea e tal. E eu mostro para eles, eu falo, olha, se existe um arquétipo, né, inspirado na história medieval europeia para pensar a história e a historiografia brasileira, você precisa conhecer história medieval e essa discussão do medievalismo, para você não cair no conto do vigário e achar que o Euclides da Cunha inventou a roda ou que o Eurípides saiu do nada, entendeu? Quem são esses homens, quem são esses personagens, o que eles pensavam, assim como você citou do Mark Bloch, né, que está muito mais vinculado ao século XIX, a gente também tem que tentar, de certa forma, rastrear, e aí tem um pouco de trabalho de historiador fofoqueiro, Nelson Rubens, né, de tipo, tentar descobrir esses bastidores da história, assim, né, das preferências, escolhas temáticas e também das brigas internas, porque muitas das vezes isso na Europa funcionou assim. Eu, durante um tempo, eu estava estudando um pouco mais de atenção o background do Pirene, e por que ele escreveu Maomé e Carlos Magno. Em parte foi porque ele ficou irritadíssimo depois de ter virado um prisioneiro de guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. E aí ele adorava os alemães, era amigo de vários, rompeu com todo mundo, começou a gritar muito no Twitter, entendeu? Xingou todo mundo e tudo mais. Então ele deu um papel menor aos germânicos naquela fase e destacou o Islã, não porque ele queria colocar o Islã num ponto principal, ele queria tirar o protagonismo dos germânicos, entendeu? Dentro daquele debate que está bem inserido no século XIX. E o Mark Bloch não está longe disso. Basta lembrar que o Mark Bloch insistiu duramente para que o Henri Pirenne fizesse parte dos análises da revista, né, do movimento inicial. Pirenne ainda ficou um pouco
né, não, deixa disso, eu ajudo, mas não vou meter muito a mão e tal. Então ele tem também um Ares do século XIX, como todos esses historiadores ali do período, até o período da Segunda Guerra tinham, né? Então, não sei se eu dei conta, de novo. Então, eu acho que, em termos de pesquisa atual, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque senão a gente pode passar para os debates, assim, né? Aliás, eu já estou inscrito para te encher a paciência. Não, beleza. Bom, o que eu tenho trabalhado agora, como eu falei, eu estou tentando me afastar um pouco de Escandinávia. Os colegas até provocaram no chat, né, para falar quem inaugurou a Escandinavística do Brasil. Eu mandei perguntar lá no posto Ipiranga. Que assim, eu estou tentando me afastar até para dar uma oxigenada, para dar uma respirada, começar a ler outras coisas. Tem colegas produzindo coisas muito interessantes, né? Eu cito o trabalho do Otávio, que hoje mais cedo participou da discussão do pessoal da Unimontes, né? Que é também um trabalho muito legal tocado pelos alunos, né? Um grupo de pesquisa gerenciado, enfim, fomentado por alunos. Incentivo quem não conhece a participar também. E o Otávio tem feito um trabalho bem legal, entendeu? Colegas também de antiga que têm feito trabalhos legais. Eu estou tentando dar uma respirada, ver outras coisas, né? E aí essa busca desse medievalismo brasileiro do início do século XX é nesse sentido. Eu estou lendo alguns intelectuais dessa época, né? Depois que eu li um artigo da Nádia sobre o Euclides da Cunha, me deu vontade de ler um pouco mais sobre esses intelectuais no entorno do Euclides da Cunha, que faziam parte daquele grupo conhecido, o Grupo do Estado, do jornal, né, do Estado de São Paulo, né, o Estadão, que hoje a gente chama de Estadão, de um ciclo de intelectuais muito importante para a formação dessas primeiras grandes universidades brasileiras, como a USP e a Universidade do Distrito Federal. Um deles que eu estou tentando ir atrás da documentação, mas que durante a pandemia está sendo difícil, é o Afrânio Peixoto. Ele participou da discussão da criação tanto da USP quanto da UDF, foi o primeiro reitor da UDF. E ele agiu diretamente na contratação de professores franceses para trabalhar na Universidade do Distrito Federal, que ficava no Rio de Janeiro. E eu estou querendo ter acesso a essa documentação, principalmente assim, planos de curso, o que a galera lia, se tem anotações desses professores, para tentar fazer um pouco dessa história dos bastidores, né? E essa fofocaiada aí né? Essa história medieval proibidão, né? Que a gente não ouve muito falar, entendeu? Fica muito. Parece que a gente reproduz aquela história oficial bonita, que todo mundo era legal, foi muito difícil e tudo mais. Não, eu quero briga de departamento, dedo na cara, puxando faca, sabe? Essas coisas assim, quem cuspiu em quem. Isso também é divertido de saber, porque depois do que eu vi no Pirrene, eu acho que isso pode ter contribuído para alguns rumos que a história medieval assumiu no Brasil. Então, Renan, eu estou pensando assim, para a gente tentar organizar, eu vou fazer igual a gente fez ontem na questão dos protestantismos, né? Eu vou fazer sequência de 3 perguntas. Eu acho que como a gente não tem um número tão grande de pessoas, as pessoas poderiam fazer a pergunta diretamente. Eu vou começar, depois eu vou passar para o Luiz, depois para o Marcelo. Aí você responde 3, e a gente faz mais um bloco, e assim sucessivamente. Pode ser? Tranquilo? Então, na verdade, a minha pergunta é mais uma provocação, na verdade. Eu estou aqui nesse papel de chato hoje. Um pouco, se você puder falar um pouco, como eu sei que você está tentando trabalhar com essas ideias da Nádia, do Euclides da Cunha, ou seja, mas pensando nesse ambiente intelectual brasileiro, e aí, como você pensa em inserir nisso nos estudos decoloniais, ou isso não é um horizonte, ou seja, essa mescla entre estudos decoloniais e medievalismo, isso é algo que está no seu horizonte próximo ou não? E o que você acha dessa ideia? A gente tem alguns em língua portuguesa falando sobre isso mesmo, só tem um texto naquele livro de 2017 da professora Maria Lourdes Rosa, mas assim, ela em texto é confuso, embora ela seja uma excelente historiadora, mas o texto às vezes você não entende muito bem como é que ela está juntando as coisas. Parece que foi um livro escrito em vários momentos diferentes, mas, enfim, é uma referência em língua portuguesa. Mas, enfim, começar com essa provocação, assim, dessa junção decolonial e medievalismo. O que você acha que dá para sair disso? Eu acho bem interessante. Eu acho que é a contribuição que a historiografia medieval das periferias não europeias podem fazer para esse debate, né? É aquilo que nós podemos fazer diferente do que os europeus fazem,
porque eu cansei de ir quer dizer, parece que eu vou para a Europa todo ano, né? Mas todas as vezes que eu fui para a Europa, você é tratado, olha que bonitinho, o tropical que estuda a Idade Média. Eu cansei disso, entendeu? E eles acham curiosíssimo por que nós temos interesse pela Idade Média, por que a gente não estuda temas locais, porque a gente percebe que as universidades, os estudos lá são muito focados para as trajetórias, né, europeias e até nacionais e regionais, enfim. Então, indo para essa linha do medievalismo e desses estudos, da possibilidade de pensar num estudo decolonial, descentrado, mostrar, né, que ao mesmo tempo que a nossa trajetória é colonizada, mas também ao mesmo tempo que a gente tem processos independentes e autônomos na construção dessa ideia de Idade Média, que eu acho que é o que eles querem saber. Como a gente estava brincando aqui antes, né, é o professor francês que vem para o Brasil e quer entender por que existe um motel no formato de um castelo, ou uma suíte masmorra medieval, né, e outras coisas que, né, só o Brasil tem a oferecer, e Nova Iguaçu também. Então, assim, é mais ou menos nessa linha, né, daquilo que a gente... o motel sempre volta, gente, não adianta. Eu vou até parar de falar, porque senão o Luiz Felipe vai entrar aí no papo, né? Enfim, ele tentou convencer o Woods. O Luiz é o mais novinho aqui, ele tá na hora dele. Pois é, ele bateu um longo papo com o Woods a respeito disso, né? Há um tempo atrás. Lucas, se você quer entrar no motel, fala com o clínico que ele consegue desconto, entendeu? Ele fez ali uma negociação, entendeu? Pode ser que você consiga um desconto para entrar ou até entrar de graça. Mas, assim, é nessa linha que eu estou tentando avançar. Só que eu até complemento o que você falou, né, desse trabalho da professora Rosa, lá de Portugal, que também tem... Eu gosto muito da perspectiva decolonial proposta pela professora Aline Silveira, da Federal de Santa Catarina, quando ela trabalha com o Islã, que é assim, você pode decolonizar a história, mas estudando a Europa. E você também pode ter uma história colonizada brasileira. Você pode estudar a praça aqui da esquina e ser colonizado. Inclusive, a Carol comentou numa postagem do professor Fábio Morales, que é professor de História Antiga também da Federal de Santa Catarina hoje, que ele fez numa rede social, que foi exatamente nesse sentido. Né? Que você pode escrever a história colonial depende mais da perspectiva do historiador do que exatamente do recorte que ele adota, né? Recorte espaço-temporal e tudo mais. Vai muito mais da forma como ele enxerga a história e que ele aborda a história, do que simplesmente se ele está estudando era viking, se ele está estudando medievalismo brasileiro, ou se ele está estudando, sei lá, os castelos, como o João. Então, por aí. João, Luiz, começa aí, passando para você. Você está me ouvindo? Sim. Então, se você quiser abrir a câmera, fica à vontade. Beleza. Bom, na verdade, eu vou seguir bem na pergunta do Clínio aí, acho que você até já respondeu em parte, mas pensando até o que falaram no chat também. Porque falou-se de educação aqui e dessa colonização da academia brasileira, dos estudos medievais brasileiros, como é que a gente tem essa tradição. E aí, não é nenhuma pergunta, eu queria que você comentasse sobre essa convergência dos dois, que alguém até apontou, não lembro quem foi no comentário, que quando teve lá a discussão toda da BNCC, tem lá várias defesas da permanência medieval, e uma defesa muito célebre aí, pauta nisso, que a gente tem que descolonizar a Idade Média, estudando a Idade Média de Portugal, porque seria o nosso passado. E aí a pergunta para você é mais essa, como que você vê uma descolonização da Idade Média em sala de aula, se é que isso é possível, se é que isso é viável, e por que ela não é a história de Portugal? Só isso. Valeu, Luiz. É uma boa pergunta, uma pergunta difícil, inclusive, para responder. Eu não acho necessariamente que estudar a história portuguesa medieval vai descolonizar a história medieval que nós produzimos no Brasil, como nós pensamos a Idade Média no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, e até a Dani provocou, né, no chat ali, estudando esses intelectuais luso-brasileiros do início do século XX, eu percebi, digamos assim, né, as raízes da ideia de raízes medievais brasileiras. E, em essência, os portugueses defendiam essa ideia, esses luso-brasileiros defendiam essas raízes medievais brasileiras para justificar o colonialismo português na África, a superioridade do português branco sobre o africano negro,
né? E inclusive uma ideia orientalista, né? Bem tradicional, daquela ideia de um Oriente libidinoso, licencioso, onde os homens se perdem, e destacando personagens, né, que vieram para o Brasil da experiência durante o período colonial, depois das experiências nas Índias, e por que eles fracassaram. Então, tudo isso é muito curioso para mostrar que se a gente for diretamente para essa historiografia sobre o Portugal medieval, a gente pode cair nessa lambança, entendeu? E, inclusive, se a gente vai pegar historiadores brasileiros do início do século XX, que vão pensar, né, nas estruturas coloniais brasileiras, aquela longa discussão sobre o feudalismo no Brasil, houve ou não, e tudo mais, muitos deles citaram esses historiadores portugueses ou luso-brasileiros, fazem referências recorrentes, fazem referências a esse Brasil semi-feudal, e aí, enfim, né, eu não vou entrar muito nesse campo, até porque eu ainda estou tentando mapear melhor essa discussão, não é algo que eu observar com muita clareza, porque são muitos agentes, atores e linhas de raciocínio, mas de qualquer forma a gente pode cair nessa lambança, né? Seja na hora de pensar a história medieval, seja na hora de pensar a nossa própria história e historiografia brasileira. Então, quando a gente vai nesse sentido, eu acho que a saída vai muito mais daquilo que o professor Fábio Morales comentou, né? A gente tem que evitar um nacionalismo epistemológico, né? Essa ideia de pensar em histórias nacionais. Por que uma história de Portugal? Porque Portugal é uma ideia de Estado, é uma ideia de colonizador, entendeu? Talvez se a gente avançasse para uma história medieval da Península Ibérica, talvez fosse um pouquinho melhor, mas enfim, por que não estudar, né, sei lá, o que rolava na África durante aquilo que a gente entende como Idade Média Europeia, ou na Ásia, ou na própria América, né, em processos comparativos, não comparações grosseiras, comparações bem feitas, tal, e depois como isso foi ressignificado e de certa forma vestido com arquétipos medievais, talvez seja uma saída, entendeu? Que é o que eu estou tentando fazer, inclusive. Não sei se é o melhor caminho, mas é o caminho que eu estou adotando. E não sei também se eu te respondi, né? Todas as minhas respostas são vagas. Tô tentando escapar pelo sorriso, risada e gentileza. Você é liso, Renan. Tô brincando. Antes de passar para o Marcelo, só para fazer uma provocação a mais, em 2009 eu organizei um dossiê lá da Rural e foi um dos primeiros contatos mais próximos com essa discussão de decolonial. Depois eu posso mandar para vocês o PDF. Há um texto da Maria de Lourdes Rosa, que é um texto bem interessante, chama As Missas do Infante no Padrão dos Descobrimentos, 1529, 1551, colonizar com a Idade Média, colonizar a Idade Média. Por que estou falando esse texto? Ela estudou o Antônio Brazo, ela fez um estudo detalhado do Antônio Brazo, discutindo de como a Idade Média, nesse momento da independência das colônias portuguesas, sobretudo em a Angola, o Antônio Brazo ele usava, e é interessante que ela termina o texto falando, gente, a gente não está falando de um historiador qualquer, a gente está falando de alguém que tinha lugar institucional, alguém que era respeitado na época, de como ele pega o século XV, XVI, e cria essa representação de que, na verdade, sim, Portugal deveria continuar com as colônias, sobretudo com Angola, porque eles tinham sido bons. Ou seja, inclusive bons por ter levado o cristianismo. Ou seja, isso, e aí volta a minha provocação, coloca essa questão que, no fundo, toda a história medieval, sobretudo a medieval, é uma história do presente. E eu estou muito com esse livro da Nádia na cabeça sobre temporalização, em que ela adota uma postura bastante interessante e fala, olha, tudo que se estuda sobre a Idade Média é medievalismo, porque sempre a gente vai partir de questões do presente, certo? E vamos lá, a gente tem professor nosso vivo que, de certa forma, foi formada por essa historiografia do Antônio Brazo, certo? Então, assim, eu estou fazendo a referência ao texto, eu não sei se ainda está disponível o dossiê online, mas eu posso mandar um PDF. Se eu não me engano, eu te mandei esse texto. Mas, enfim, é só para chamar a atenção de que, como às vezes nós, como medievalistas, a gente
perde um pouco essa dimensão de que a nossa produção ela responde questões do presente, aquela brincadeira que a Nádia falou, né? O martelo, ninguém medievaliza, mas a catedral, embora a maioria das catedrais francesas seja reconstruções do século XIX. Também esse lado fetiche que a gente tem por determinados aspectos, outros não, mas só para fomentar o debate, passando para o Marcelo agora. Desculpa por falar. Boa noite, Renan. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos que estão na sala. Boa noite, Renan. Boa noite, Plínio. Na verdade, Renan, não é exatamente uma questão. Eu vou te fazer uma provocação, mas pior do que a provocação, pior do que as provocações que o Plínio fez. Na verdade, vou te dar uma sacaneada, né? Eu vou te propor um divã. Te propor que você reflita, né, sobre, inclusive usando um pouco do argumento que você usou aí, né, que você falou durante a entrevista. Enfim, a gente faz parte do mesmo grupo, né? A gente tem essas conversas sobre medievalismo e sobre, inclusive isso que o Plínio acabou de falar, sobre o fato da própria historiografia, especializada em estudos medievais, ser também um pouco de medievalismo, e, sobretudo, a gente conversa muito sobre a nossa crítica aos franceses, uma coisa que a gente tem em comum. Acredito que todo mundo do Linhas tenha isso em comum. Você mencionou aí a questão do Pirrene e as questões institucionais, né? As brigas departamentais, os campos de disputa, nos locais institucionais. E, de certa forma, locais de poder também. Então, na verdade, não é exatamente uma questão. Eu queria que você refletisse, né? Pensasse e colocasse para a gente até que ponto a gente corre o risco de deixar de lado a contribuição da historiografia francesa por conta disso que a gente enxerga. Eu estou falando a gente porque eu concordo com você com relação a essa influência, essa colonização da historiografia brasileira pela historiografia francesa. Mas até que ponto a gente, eu estou falando a gente que eu posso me incluir também, a gente não pode pesar, né, demais a mão, né, pesar demais a crítica por conta de um histórico pelas instituições pelas quais passamos. Está entendendo onde eu quero chegar? Né? Do jeito que você falou do Pirrene, então, a nossa história não pode estar nos influenciando no peso da nossa crítica a essa colonização da historiografia francesa na historiografia brasileira, nos estudos medievais, até que ponto a gente não corre o risco de jogar o bebê junto com a água, entendeu? Fora da bacia. É isso. É bom que agora eu não preciso pagar mais analista. Quando eu precisar, eu converso com o Marcelo. Eu concordo contigo plenamente, Marcelo. Inclusive, é até por isso que eu falo, né, que eu não assumo uma posição radical. Durante o ciclo virtual de debates do Prof. História, eu participei de uma mesa sobre ensino de história indígena, e tinha um professor indígena da Federal da Bahia, né, e aí eu perguntei para ele, né, eu falei, olha, mas vocês querem, digamos assim, né, vocês querem bater papo com o outro lado? Ele falou, não, nossa preocupação é fazer a nossa história e que se dane o resto da galera, sabe? Não queremos mais ter papo com o colonizador. Ele falou grosseiramente, foi isso, não me lembro exatamente as palavras, mas a ideia no fundo era essa. Eu respeito a posição dele, não ocupo o lugar de fala dele como indígena, enfim, mas ao mesmo tempo eu não quero substituir um ídolo por outro. Eu não quero, por exemplo, substituir a historiografia francesa pela historiografia anglófila ou germanófila. Eu quero simplesmente equalizar na medida do possível, entendeu? Então, assim, essa crítica tem que ser feita, né, desse colonialismo intelectual à historiografia francesa, mas não simplesmente substituindo, tipo, vou derrubar o ídolo e vamos colocar outro no lugar. Isso não vai resolver o meu problema. O que a gente tem que pensar é que essa talvez seja a forma que nós assumiríamos para dar uma contribuição nossa da nossa história, até no nosso próprio processo formativo, das leituras que nós fizemos e tudo mais. E aí, tentando responder tanto ao comentário que o Plínio fez antes de você fazer a pergunta, e um pouco dessa provocação, né, eu vejo na dificuldade que nós temos em dialogar com colegas de outras áreas dos nossos próprios departamentos, das nossas universidades e tal. Eu vou citar só um caso, né?
eu sou muito amigo da professora de América, da UPE na Mata Norte, onde eu trabalho, professora Karina Vanderlei, e ela trabalha com história indígena, né, protagonismo, agência indígena no período colonial, principalmente no sertão de Pernambuco, Paraíba. Então. E aí a gente estava comentando sobre a obra do Pedro Puntoni, que é um clássico, né, A Guerra dos Bárbaros, Povos Indígenas e a Colonização do Sertão do Nordeste do Brasil, ali no século XVII e XVIII. E aí eu comentei com ela, eu falei, poxa, a noção de bárbaro você sabe de onde saiu, né? Ou pelo menos como em quem esses jesuítas se inspiraram para definir essa noção de bárbaro, né? E ela, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Aí a gente começou a discutir a possibilidade de escrever um texto e ir atrás desses jesuítas, que é algo que, assim, o Pedro Puntoni aponta no livro numa notinha de rodapé, mas ele não trabalhou, ele naturalizou essa noção de bárbaro, né? Lógico, a gente entende, é o momento, enfim, essa própria trajetória intelectual acadêmica brasileira, mas eu acho que chegou uma hora da gente poder contribuir, é aí que entra esse medievalismo, aí que entra a possibilidade da gente também trabalhar e, em certa medida, pensar que a gente pode contribuir com colegas de outra área, e eu acho que seria a melhor forma da gente até legitimar a nossa posição acadêmica, legitimar a nossa presença na educação básica. Não sei se eu consegui te responder, Marcelo, mas eu acho que pelo menos é como eu estou vendo a saída, entendeu? Tanto dentro da academia, quanto com o grande público, com o público geral, quanto com a educação básica. Isso aí, tranquilo. É uma reflexão mesmo, né? Não é algo que tenha resposta. Não, e a gente tem que tentar equilibrar, né? Não pesar demais a mão, você está certo, entendeu? Pois é. Depois eu vou fazer uma provocação sobre isso, mas vamos passar para a Maria e depois para o Douglas. Oi, estão ouvindo? Vou botar a câmera aqui. Oi, Maria, abre a câmera, porque parece essa coisa piscando, parece coisa do além falando, gente. Eu odeio, fica lá o M pulando, pulsando, né? Vou ser breve na minha pergunta. O Renan falou uma hora que ele gosta muito do artigo do Humberto Eco sobre neomedievalismo, né? E eu acho que ele inaugura ali uma nova... essa noção de neomedievalismo, né? E ela é muito recente. Mas quando a gente fala dessa tradição que é recente, né? A gente fala dos Estados Unidos, né? Do Humberto Eco, e sobre a tradição do medievalismo e neomedievalismo no Brasil, o que a gente já poderia falar? Eu sei que é pouca coisa e que ainda é um campo em construção, mas exatamente por isso eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Como pensar esse campo que está sendo construído no Brasil já de um tempo para cá, assim, como pensar essa tradição? É uma boa pergunta, Maria, e é difícil responder ao mesmo tempo para não ser com ninguém. Não, é tipo assim, para não encher bola de alguém que é meu amigo, ou alguém com quem eu trabalho, e ao mesmo tempo depois ser acusado, mas o fulano ou o ciclano lá no século XIX falou tal palavra e por isso você está sendo injusto com ele, né? Enfim, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu percebo, né, que a maior parte dessa mudança começou, isso é uma impressão que eu tenho, é algo também que é possível trabalhar no final da década passada, com a maior circulação de obras fora da esfera francófila, né, que era abundante por causa do material impresso, a questão dos PDFs ainda era menos presente, e aí quando os russos entraram nas nossas vidas, com seus maravilhosos PDFs, regimes de pirataria e tudo mais, glória! Exatamente, a gente começou a ter mais contato, porque os livros, era proibitivo, e a gente não era fácil, né? Google Books ainda era uma coisa um pouco em estágio de formação, exatamente, Sci-Hub, Library Genesis e essas outras plataformas, né? Book Depository, que tinha antigamente, já quebrou, né, mas depois foi substituído pelo Library Genesis. A gente começou a avançar um pouco nesse sentido. Eu acho que esse medievalismo slash neomedievalismos começaram mais seguindo uma tendência historiográfica. A gente começar a colocar esses grandes historiadores, os análises no divã, né, aproveitando a expressão que o Marcelo usou antes, e repensar as nossas trajetórias,
trabalhar a própria historiografia da Idade Média produzida no Brasil. Sei que há trabalhos antes, né? O Rivai já publicou, Mário Jorge, Leandro Rust, mas assim, eu acho que ali a gente começou a fazer isso e ver um pouco do que a galera fora da esfera francesa produzia. E isso começou a alimentar um desconforto e, ao mesmo tempo, seja de maneira indireta e cada vez mais direta, esse debate do medievalismo acabou aparecendo. A gente acabou esbarrando num texto e foi assim comigo, eu acho que foi assim com todo mundo, entendeu? Então eu acho que foi ali, talvez 2011, 2012, 2013, no início dessa década, que a gente começou a esbarrar cada vez mais com isso, pelo menos foi o que aconteceu comigo, aí vai variar caso a caso, e no meu caso eu só tomei consciência desse campo / abordagem quando eu fui orientar o João Porto Júnior na especialização da UERJ, onde eu lecionei durante alguns anos, na especialização em História Antiga e Medieval. E aí ele trabalhava com medievalidade, e aí nesse processo historiográfico, e o Douglas pode até, que é meu amigo de longa data, pode mostrar, eu sempre tive essa pinimba com os franceses, sempre me incomodou essa dependência gigantesca em cima dos franceses. E aí eu falei, pô, João, vamos tentar encontrar uma outra coisa aqui que não sei, vamos ver se os ingleses escreveram alguma coisa sobre isso e tal. E aí eu esbarrei no medievalismo, esbarrei no Umberto Eco e comecei aos poucos a ler e absorver, né? E de uns anos para cá, né, quando o Linhas foi formado, fui atrás do Clínio, do Marcelo, pedi para integrar o grupo e comecei a ter mais gente com quem dialogar, e o campo aos poucos foi solidificando. E aí tem uma galera mais nova, Luiz Felipe, o Dreger está orientando uma turminha lá na Unimontes também, eu lá em Pernambuco, né, eu sei que a Flávia na Unifesp também, a Cláudia Bovo. Então, aos poucos vem pululando novos trabalhos, eu acho que a gente vai conseguir, talvez em 5 ou 10 anos, aumentar aí esse circuito, quem sabe fazer um congresso nacional aí, né? Pelo menos quando não tiver uma nova pandemia. Sim, beleza. É muito interessante a gente pensar como é recente, né, esse campo ainda no Brasil, como ele está em construção, né? É difícil a gente pensar um pouco ele em termos de tradição, porque ele é tão recente, mas ao mesmo tempo como é importante a gente dando conta como ele está sendo construído, né? Mas enfim, sim, é isso. Obrigada. Ele está muito envolvido, inclusive, com a minha própria formação e essa mudança, né, do acesso a essas novas obras, novas publicações, que a gente não tinha acesso. Pelo menos na graduação, eu peguei bem a transição, né? Eu não teria feito a minha monografia sobre Escandinávia se não existissem os russos. 98% da minha bibliografia foi através de pirataria. E eu falo abertamente, graças a Deus, entendeu? Eu tô aqui hoje por causa deles. Verdade. Bom, vamos passar pro Douglas. Bem diferente da nossa, né, Clínio? Era biblioteca, eram os livros que chegavam, e era tudo tradição francesa. Mas enfim, vai lá, foi não. Sim, Douglas. Sou eu? Tá me ouvindo, perfeitamente. Renan? Boa noite aí. Queria só dizer que eu conheço o Renan na época que ele tinha cabelo e não tinha barba. Então, começou a entregar a idade. Já começa a soltar rápido aqui, é para polemizar também, por outros caminhos. Mas eu tenho duas perguntas bem abertas, dando sequência a algumas questões que foram levantadas. Pegando o gancho que a Maria Eugênia levantou agora, sobre essa discussão do medievalismo ser muito recente no Brasil, eu até lembro que os trabalhos do João Batista, que você citou, eles vão mostrando como que, em alguns trabalhos, que nem recuam muito na década, eles mostram dificuldade terminológica, né? Por hora se usa 3, 4, 5 termos diferentes para encaminhar esse debate. Então, puxando essa reflexão, e você falou logo lá no início, a pergunta do Luiz também, sobre ensino, você pensar o medievalismo no ensino, pensar o medievalismo nas tecnologias, eu queria que você pensasse um pouquinho, caso achar relevante, a questão de um certo medievalismo fake que está rolando nos últimos tempos, em que, diante dessa pressão toda
para que o medievalista brasileiro se posicione, por exemplo, em relação a séries, jogos eletrônicos, estão fazendo, então, muita gente falar dessa recepção da Idade Média, mas apenas, como você indicou, para reafirmar, olha, isso não é a verdadeira Idade Média, a verdadeira Idade Média seria outra coisa, os desvios que determinado jogo cria, os desvios que determinado série de TV cria, e assim por diante. Então, como que essas demandas do ensino e da tecnologia estão criando aí, até por essa falta de amadurecimento terminológico, poderia ser um medievalismo fake aí entre nós. E numa outra linha, também acho que complementar, seguindo um pouco que o Luiz perguntou e o Marcelo, como que você encara o que eu chamaria aqui de barreiras institucionais para a gente repensar a nossa área? Porque você falou, olha, a gente tem pouco diálogo entre departamentos. Por exemplo, história medieval e história moderna. História medieval e história antiga, até às vezes existe diálogo, porque somos os mesmos. Eu sou de uma cadeira antiga medieval, você também não era, se não me engano. Então, como que essas barreiras do currículo, as barreiras da nossa institucionalização, nos impedem de reconfigurar plenamente o campo? Esse, por exemplo, era um debate que eu fazia com os colegas aqui na UFOPA sobre a BNCC, e que o caminho que a BNCC tomou, a gente acabou reivindicando um lugar de segurança institucional que nos garante, por exemplo, concurso, verbas mínimas, e se a gente partisse para porra louca e falar, olha, a gente quer reconfigurar tudo, provavelmente estaria abrindo mão dessa segurança, que seria um tanto perigoso. Então, se enxerga essas coisas, não sei se é muito claro. Valeu, Douglas. E realmente, né? Douglas é amigo de longuíssima data, né, já dormiu na minha casa abraçando ursinho e com lençol de coraçãozinho. Ele sabe que é verdade e eu tenho provas. Sobre essa questão que envolve o pseudo-medievalismo, ou esse medievalismo pop, como alguns preferem citar, né, que envolvem games, séries, filmes, que ou, né, como já vi um colega de área referindo a medievalismo Nutella, né, que é esse medievalismo da cultura de massa e tal, frente a um medievalismo raiz. Eu acho que, assim, exigir do público geral traduzir, tem que aprender latim, tem que aprender nórdico antigo, isso assim, é impensável, sabe? Isso é o papel do especialista, é o especialista que tem que se dedicar a isso. Não somos nós, quer dizer, somos nós, não eles que tem que fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho que envolve muito a forma como a história, e principalmente a docência, né, do ponto de vista do ensino de história, se constitui no Brasil, né, o modelo narrativo, por assim dizer. Né? Eu estava comentando com os meus alunos ontem na aula do Prof. História, inclusive sobre a utilização de jogos em história antiga e medieval no ensino, a disciplina de produção de material didático e mundo virtual. E aí eu falei com eles, se a gente fala em prova, o aluno surta. Mas se você transforma a prova num game, que vão ter desafios, que são questões, no final das contas, o aluno pode ter um interesse porque vai ter ali aquela coisa do jogo, né, da dinâmica, ele quer ganhar, digamos assim. É a mesma coisa, você mudou o nome, às vezes muda um pouco a forma de apresentar, mas você mantém a avaliação e tudo mais, porque muitos são resistentes, ainda estão muito fechados, são muito herméticos a essas mudanças, né? E eu falei, olha, não é transformar o professor sei lá, comediante ou, enfim, um ator de stand-up, não é simplesmente tornar a história divertida, não é desvalorizar o papel do professor, não mostrar que o professor ou o pesquisador em história fazê-lo com menos sério, digamos assim. É um trabalho que exige pesquisa, exige esforço, exige muito estudo, muita dedicação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dialogar com essa galera.
quem gosta de feira medieval, inclusive propor que essas feiras medievais sejam realizadas dentro da universidade. Não adianta falar, ele está usando um elmo do século XIII, uma armadura do século X. Dane-se, ele está lá para bater espada no outro, ele quer se divertir, ele quer, entre aspas, brincar, é o lúdico. E a única forma que eu tenho de dialogar é estendendo a mão. Isso, inclusive, é um princípio retórico, né? Você tem que conquistar o público, se aproximar do público primeiro, estender a mão, para depois você falar, olha, vou te dar um toque aqui, camarada, vamos lá, tal. Inclusive, é algo que um amigo meu de longa data também, o Márcio, né, que também egresso da Federal Fluminense, trata, né, que, tipo, você não pode chegar logo com um tapa na cara, com essa ideia de professor como autoridade, né, e vocês são um dementador que chupa a alegria das pessoas e que só pisa no chão porque a gravidade obriga. Você tem que ser brincalhão e, digamos assim, meio que virar o jogo. E eu acho que o papel é tirar a agência dessas mídias e tentar passar essa agência para os nossos alunos, para essas pessoas, no sentido de tentar tirar a construção do conhecimento histórico dessas mídias que não têm compromisso com a verdade, a realidade histórica, por assim dizer, e colocar a agência da produção do conhecimento em nós e nos nossos alunos. E eles nos alunos deles quando eles se formarem, e por aí vai. Entendeu? Eu acho que é aí que é o caminho, Douglas, para a gente resolver esses problemas, entendeu? Sair um pouco dessa torre de marfim, desse pedestral da glória, que é muito mais autoemulada do que real, e descer pro povão, sentir o sovaco do cara encostando em você, botar a roupa de couro lá, brincar também, entendeu? E bater um papo franco, honesto e aberto, né? Para que eles também aprendam e a gente aprenda com eles, porque tem muito esforço ali por trás. Isso é algo até que o Richard Woods fala, né? Eles gastam tanto tempo, recurso e amam tanto a Idade Média quanto nós. E a gente está ali para ser uma espécie de apoiador e orientador, digamos assim, num sentido mais amplo, sabe? Não sei se eu dei conta da sua pergunta, mas tentei aí fazer um somebody love. Então, agora é a Carolina. A Adriele escreveu uma pergunta aqui, Adriele. Eu vou fazer e vou emendar numa outra questão que para a gente tentar, já estamos mais de uma hora tentar encerrar. Carolina. Olá, tudo bom? Tudo jóia, Renan? Bem? Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom. Renan, eu queria voltar num comentário que você fez meio en passant, assim, e talvez fique meio provocador, talvez você tente fugir um pouco, mas você tocou na questão da gente precisar repensar os nossos usos da tecnologia em relação ao ensino, né? Da gente ainda estar muito baseado num formato, em ferramentas, em modelos do século XIX. Isso é muito claro, né? O ensino ainda é muito baseado nisso. E a gente tem uma realidade premente que estamos vivendo agora, que é o fato de que nós não vamos ter aulas presenciais. Nesse semestre, por exemplo, aqui na Unicamp já está decidido, o segundo semestre começa em setembro, se eu não me engano, 100% online, né? Não vamos ter aula presencial. Então, a gente pode fazer toda a discussão sobre os prejuízos potenciais da ausência da aula presencial, né? Não estou dizendo que o ambiente virtual substitua, óbvio que não substitui, mas você deu a entender que você acredita que a gente realmente precisa se empenhar um pouco mais nesse campo. E aí eu fui juntando com algumas outras coisas, se isso também não tem a ver, pensando na questão do medievalismo, como um dos grandes expoentes mundiais do medievalismo é o mundo acadêmico norte-americano, né? Em oposição ao mundo francês, por exemplo, que é muito mais conservador nesse aspecto. No mundo norte-americano, essa discussão sobre as diferentes maneiras de se trabalhar online, seja de forma sincrônica ou assincrônica, seja lá como for, as diferentes ferramentas, me parece que eles já estão muito mais abertos à necessidade. Eu assisti essa semana até um seminário e a professora disse, nós precisamos ser todos meta, né? Estamos lidando
com uma geração, e ela fala, nós mesmos, nós somos digitais, a gente às vezes quer dizer que não, mas nós somos totalmente digitais já, né? Então, queria que você explorasse um pouco isso, assim, como é que você pensa que a gente pode rever, reformular um pouco o ensino dentro dessa realidade que a gente não tem como escapar, mas que talvez não seja necessariamente negativo, né? É isso. Valeu, Carol. Eu tive um papo bem legal com a Cristina Meneghello, que você deve conhecer porque é professora da Unicamp também, que é responsável pelas Olimpíadas, né, de História do Brasil, tal, que é um meio game, meio disputa, meio, enfim, né, provinha, que eu acho uma parada muito legal, e ela também já trabalha com ensino à distância há muitos anos. E durante essa mesa que eu participei do ciclo virtual de debates do Prof. História, ela comentou isso e eu também, né, contribuí em certa medida, para mostrar, assim, e tentar avançar um pouco nesse sentido. Tem uma discussão muito presente nas humanidades digitais, principalmente nos países emergentes, e aí eu cito mais o caso da Índia, que também é um país que no campo dos estudos pós-coloniais se destaca já há muitas décadas, sobre o risco da naturalização do uso do digital, como se o digital por si só promovesse o fim da desigualdade social, ou socioeconômica. Isso não é verdade. Inclusive tem um artigo publicado em português do Neil Selwyn, que é um pesquisador australiano, 30 anos dedicados ao ensino à distância e essa questão do mundo virtual, que sobre a experiência britânica, investimentos massivos, bilhões de libras, indo para essa esfera do virtual, para tentar, né, aí assim, linha de incentivo para compra de equipamento, para acesso à internet, para estrutura de escola, centro comunitário e tudo mais, não diminuiu a desigualdade. A desigualdade só saiu do analógico para o digital, mas a desigualdade permaneceu. Porque, inclusive porque as empresas não têm uma preocupação social, né, essas empresas de tecnologia, elas não estão preocupadas em atender a classe D e E. Perceber que essa galera tem que consumir internet também, né, podem usar devices, né, aparelhos e tal. Eles estavam querendo focar nas mesmas classes, A, B, C, do ponto de vista econômico, porque é ali que, digamos, é ali que tem um dinheiro grosso. E do ponto de vista econômico, perdi essas outras dimensões. Por outro lado, e aí pegando a própria teoria do ensino à distância e a teoria do ensino aberto, são teorias que foram formatadas nos Estados Unidos, não foram formatadas na experiência latino-americana. E os países latino-americanos, por incrível que pareça, eles são muito refratários nas universidades abertas. Portugal, por exemplo, estava atrás de muitos países africanos na criação da sua primeira universidade aberta. O Brasil, quando criou a sua, se eu não me engano foi em 2005 ou 2006, eu posso estar equivocado, mas foi por ali, né, em meados da década passada, foi o último país com mais de 1 milhão de habitantes a criar sua universidade aberta, que de fato não é nenhuma universidade nem é aberta. Então, se a gente para pensar nisso, aí beleza, aí a gente vai avançar para o medieval, a gente está na ponta de um processo histórico no nosso país e nos países que eu diria até ibero-americanos, não só latino-americanos, de resistência à utilização de tecnologias e muitas quando a gente avança para a questão, não vamos deixar ninguém para trás, não vamos excluir, isso acaba promovendo a paralisia, né, a inação, que é algo até que o Boaventura de Souza Santos fala, né, isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que tentar esforçar para ser o mais inclusivo possível, pensar em outras formas, tal, e aí pensar na educação de uma maneira bem ampla, a história de uma maneira bem ampla. E nós, como medievalistas, não podemos nos dar ao luxo de ficar fora desse processo. Entendeu? E eu acho que, inclusive, se os colegas de Brasil, de América, de outras áreas, querem continuar fazendo essa história do anacoreta analógico, bom para eles, vamos ser bem digitais, bem tecnológicos, porque aí pra gente é bom. Né? Eu tenho visto, né, não sei se é por uma questão de rede social, contatos em comum, que a gente tem produzido bastante nesse sentido, né, nos últimos anos. Isso tem sido muito positivo, e agora, durante a pandemia, ainda mais. Então, não sei se eu respondi, Carol, tentei fazer um apanhadão.
Não, respondeu sim, e na verdade acho que você tem razão, porque a gente sabe que alguns dos primeiros trabalhos, na verdade, nas áreas do que a gente chama hoje de humanidades digitais, são de medievalistas mesmo, né? Décadas atrás ainda. Então acho que a Idade Média deveria realmente estar na linha de frente disso tudo, né? Obrigada. Imagina, e assim, só para comentar, para quem está assistindo, tem um livro muito bom de uma indiana radicada nos Estados Unidos, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é Roopika Rizan, e o livro dela é Novos Mundos Digitais, as Humanidades Digitais Pós-Coloniais na Teoria, na Praxis e Pedagogia. Ou seja, não adianta falar em humanidades digitais quando você fala do ponto de vista educacional, você tem que praticar, tem que colocar isso para fora e principalmente pensando em atender aqueles grupos que foram marginalizados ou excluídos historicamente ou que têm menos voz, para não manter essas desigualdades sociais e socioeconômicas no mundo digital, mas pensar como superá-las. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Bom, Renan, vamos passar para a última pergunta, e eu vou fazer uma pequena provocação em cima da pergunta, mas é a pergunta da Adriele, que ela escreve, vou ler, abre aspas, sobre a discussão acerca da Idade Média histórica, considerada real, versus Idades Médias construídas, não seria mais interessante repensar a Idade Média, repensar a ideia de verdade e realidade? Bom, essa foi a pergunta da Adriele, e aí eu queria fazer duas últimas provocações, porque a gente já está há um bom tempo aqui, que vão um pouco ao encontro disso, ou seja, de pensar como o medievalismo ele pode ser, se você concorda com isso, um meio pelo qual a gente repensa essas realidades. E foi citado aqui várias vezes esse medievalismo Nutella, das séries, dos jogos, que muitos colegas ficam lá apontando o problema X, Y, Z, mas a questão de fundo, eu acho que é por isso que eu me tornei uma pessoa bastante simpática à perspectiva da teoria do medievalismo, é a questão assim, por que a Idade Média está ali? Certo? Não é apontar o caso lá do motel medieval, não é apontar porque Marcelo, é a hora do asilo. Por que o motel chama medieval, tem lá umas torres, ou seja, qual é o porquê disso? Eu acho que é muito mais interessante, claro que é uma questão mais pessoal, pensar no aqui e agora, ou seja, por que um castelo medieval é tão relevante para a nossa sociedade? É um pouco do que o Utz falou, tem vários trabalhos sobre isso, e aí seria isso, ou seja, essa realidade, será que existe uma verdadeira Idade Média no passado? Mas não seria melhor falar dessa realidade que é premente, que está ali, que é fisicamente possível, de inclusive ir a um motel medieval? Seria um pouco isso para encerrar. Posso só fazer uma bicadinha na pergunta, Clínio? E se existe uma Idade Média real, beleza, é possível acessar ela, e qual que é o ganho em tentar dar murro em ponta de faca para acessar essa Idade Média real versus entender como que ela é apropriada, mobilizada? Só isso. Valeu, Luiz. Valeu, Adriele também. Clínio aí, né? Muitas problematizações. Sim, Idade Média pode ser usada, né? Ou esse medievalismo pode ser usado para repensar a ideia de verdade e realidade, faz todo sentido. E tentando fazer um gancho, né, com a proposta dessa entrevista, né, o título grandão que ela tinha, que eu acabei falando bem pouco, que é os usos do passado medieval, como a Idade Média foi e continua sendo usada para legitimar uma série de ideias, né? A gente gosta muito de falar do nacionalismo, das bizarrices que levaram à Primeira e Segunda Guerra Mundial, tal, bem nesse contexto que a gente até citou aqui do Marc Bloch, que a gente acaba conhecendo bastante por causa desse impacto da historiografia francesa, mas e aí, assim, parece que a Idade Média adormeceu nesse meio período, né? O interesse sobre a Idade Média sumiu, foi para o cinema, para a cultura de massa e tal, e agora tem os malucos da Paulista que vêm direto do século XIII. Então, assim, a gente tem que pensar que esses usos continuem, são ressignificados, reapropriados por novos grupos, ou talvez até pelos grupos, né? O mesmo grupo, esses grupos conservadores e tal, só que sob novas bandeiras, enfim. E
e como essa Idade Média sempre vai ser emulada, né, acaba sendo emulada constantemente. Foi o caminho que eu acabei seguindo e eu me inclinei bastante durante o doutorado, né, esse uso do passado medieval, dessas heranças medievais, e aí pegando um gancho na provocação do Luiz Felipe, eu acho que sim. Não estou querendo desmerecer aquela pesquisa de medieval do tipo, vou lá trabalhar com a fonte, com o manuscrito, com a cultura material. Essa pesquisa é muito importante. Ela não é menos importante, ela é tão importante quanto. Aí tá, né? Mais uma vez, tentando equilibrar esses, né? Falando assim, quem faz medievalismo é menos historiador do que quem faz, né? Estuda história medieval do modo mais clássico. Não é isso, são pesquisas, né, com suas complexidades, com suas dificuldades e tudo mais, porém, ao mesmo tempo não pode ser apenas isso, entendeu, Luiz? Eu acho que um bom historiador, e aí eu até pego uma entrevista que o Carlos Binsbo deu uns anos atrás, ele fala, né, não existe, digamos, a história certa e a história errada, a forma certa de fazer história e a forma errada de fazer história. Existe a boa forma de fazer história e a forma ruim, uma história mal feita, por assim dizer. E um bom medievalista, um bom especialista, né, na Idade Média, ele vai ter que fazer esse diálogo amplo, discutindo com essa documentação da época, mas também com os usos do passado medieval. Esse, na minha opinião, é um bom trabalho sobre a Idade Média, que colocando mais um tijolinho, né, tornando um pouco mais complexo, mas não menos instigante. Eu confesso que na minha tese eu fiquei muito mais interessado sobre o uso da Idade Média, do passado medieval, do que sobre, de fato, as fontes medievais. E se eu talvez pudesse reformular a minha tese, pudesse voltar no tempo, eu teria proposto originalmente muito mais o uso do que as fontes propriamente ditas, né? Mas acabou que eu tive que fazer tudo e aí foi a vida, né? A vida te atropela. É isso, gente, muito obrigado. Obrigado, Renan. Antes de encerrar, só lembrarmos que na próxima quarta-feira a gente vai manter esse esquema de entrevista, a professora Maria Eugênia vai ser entrevistada, e na outra semana, se eu não me engano, no dia 29, a gente vai entrevistar o professor David Matthews, também sobre a temática do medievalismo, ou seja, basicamente só avisar os colegas que até setembro a gente está com a programação cheia sobre medievalismo aqui no Linhas, e, ao mesmo tempo, eu coloquei o link para vocês do simpósio que a gente vai estar organizando, é o 3º simpósio, cuja temática é, de novo, medievalismos. Enfim, as inscrições estão abertas, a gente está com um bom número de inscritos, mas está definindo também quem serão os palestrantes, essas coisas, mas se vocês puderem, dê uma acessada lá. Gostaria, por fim, agradecer ao Renan, sempre tem um prazer conversar com você, presencialmente ou não, né? Mesmo eu que sou velhinho, gosto, já estou me acostumando com o uso das tecnologias, e agradecer a presença de todos e todas. Até a próxima quarta. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigado quem aturou aí meus devaneios, e dizer ao Douglas que eu realmente estou brilhando. Eu estou vendo aqui que a minha testa, né, que a minha careca juntou a testa com a nuca e aí cada vez mais brilha, né? Estou parecendo agora o One Punch Man.